Irmãos, é até difícil pregar aqui hoje. Amém. Na verdade, a ministração já começou faz tempo, né? Amém, queridos. Abre a tua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Todos acharam? Lucas 19, 1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era homem rico, e este procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa, entrar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém, irmãos? Essa passagem é muito conhecida, não é? Difícil algum cristão que não conhece a passagem de Zaqueu, né? É famosa. Até as músicas dele ficaram famosas, né? Mas na verdade, irmãos, eu quero falar um pouco hoje sobre oração. E eu vejo nessa atitude de Zaqueu, não é? Uma atitude de quem deseja se achegar ao Senhor. Amém? Uma atitude de quem tem no coração um desejo de conhecer mais o Senhor, de se aproximar do Senhor. Porque oração nada mais é do que isso. Quando nós decidimos no nosso coração nos aproximar de Deus, é uma decisão, é uma escolha. Nós vamos ver outros versículos que falam diretamente, propriamente sobre a oração. Mas eu peguei esse exemplo, né? E dá para ver aqui uma expressão, não é? Do que a oração representa na nossa vida. Amém? Então eu queria começar com esse texto e começar perguntando para você: quanto tempo faz que você não se aproxima de Deus dessa maneira? Quanto tempo faz que você não tem no coração um desejo ardente, uma sede de se aproximar de Deus dessa maneira? Porque pela resposta de Jesus, pela resposta que Jesus deu para a atitude de Zaqueu, dá para entender, não é? A motivação de Zaqueu quando ele subiu naquela árvore. Havia realmente, irmãos, um desejo não somente de ver Jesus,
visualmente, não é? Mas havia um desejo de conhecê-lo, amém? Havia um desejo de se aproximar dele, não é? De ter realmente um encontro. Havia, não é? Com certeza havia uma sede no coração de Zaqueu, irmãos. Sabe, Zaqueu era um homem influente, e diz aqui que ele era bem sucedido, ele era um homem rico. Zaqueu não estava atrás de fama, Zaqueu não estava atrás de recursos, não é? Zaqueu estava atrás de algo que ele não tinha no seu coração, amém? Que era a presença de Deus, não é? E pela forma que Jesus responde, não é? Que Jesus, no meio daquela multidão, Jesus para e olha para cima, e olha para Zaqueu, não é? Demonstra exatamente tudo aquilo que estava no coração dele, no coração de Zaqueu. Irmãos, a resposta de Deus, né, às nossas atitudes, a nossa oração é exatamente na medida, não é? Conforme a nossa motivação. Amém. Deus responde conforme a motivação do nosso coração, não é? É sempre assim, não é? A gente vê como Zaqueu realmente estava disposto a receber o reino de Deus na sua vida. Como Zaqueu estava disposto a receber Jesus na sua casa, não é? Tanto que ele se desprende inteiramente. Irmãos, Zaqueu recebeu Jesus, não é? Sem reservas. Porque Zaqueu, né, se o coração dele não tivesse realmente esse desejo, essa sede, ele teria reservas. Mas ele recebeu, e ele prontamente abriu seu coração. E quando a multidão, né, começou aquele murmurinho ali, né, em volta daquela cena ali, as pessoas apontando e acusando: quem é esse homem? Jesus não sabe que esse cara é um pecador. Zaqueu prontamente responde, né? Olha, eu sei que eu sou pecador, mas hoje eu quero acertar minha vida, eu quero endireitar minha vida, e se em alguém eu tenho defraudado, eu restituo, né? 4 vezes mais. Eu dou metade do que eu tenho aos pobres, amém? E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus diz: hoje entrou salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amém, irmãos? Então veja essa atitude de Zaqueu como um modelo prático do que é a nossa oração. Quando você se dispõe a buscar o Senhor, você toma uma decisão, você faz uma escolha. E Zaqueu fez isso. Para ele ver Jesus, irmãos, ele teve que tomar uma atitude, e ele teve que subir em cima daquela árvore. Ele não mediu as consequências. Amém? E ele teve a resposta. Irmãos, a gente não fica sem resposta quando a gente realmente busca o Senhor. Quando a gente determina no nosso coração buscar o Senhor, a gente não fica sem resposta. Amém? E mais do que isso, irmãos, quando a gente, não é? A bênção, não é? A bênção da gente orar, da gente buscar o Senhor, não é só de receber aquilo que a gente pediu para Deus, né? Muitas vezes uma cura, um livramento, né? Uma bênção. Sabe, irmãos, mais do que isso, a oração nos conecta com o mover sobrenatural de Deus. A minha oração liga a gente com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. E toda vez que você vê Deus respondendo de uma forma assim na vida de alguém, você vê não somente uma resposta, né? Podia parar ali, não é? Podia Jesus ter parado, falou: Zaqueu, tudo bem? Você estava querendo me ver? Eu sou Jesus, você tem ouvido falar de mim aí, não é? Realmente eu sou o Salvador,
né? Eu sou aquele que havia de vir, tá? Pode seguir, me segue, né? Me encontra aí, eu estou por aí, né? Vai, amanhã eu vou estar lá no templo. Podia parar por aí, não é? Mas assim como a nossa oração, irmãos, não para por aí. Quando você realmente busca o Senhor, você encontra o Senhor e você é achado dele. E aí Deus continua fazendo a obra, irmãos. A bênção da oração, dessa conexão com Deus, não é só para receber uma resposta momentânea. Por isso Deus está à procura realmente de que a gente esteja conectado com Ele, porque Ele quer continuar a obra dele na nossa vida. E a gente vê isso acontecendo na vida de Zaqueu. Não parou por ali. Não parou por ali. Deus vai além, irmãos. Deus quer uma conexão com a gente. E aí você vê toda a obra do Espírito na vida de Zaqueu. Transformou a vida de Zaqueu. Amém, irmãos? Deus, como a palavra diz, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Deus faz além. Deus vai muito além do que nós pedimos ou pensamos. Amém, irmãos? Então, nós temos que buscar novamente essa sede, né? Nós temos que buscar ter esse coração voltado para o Senhor, irmãos, porque nós não podemos perder, não é? Para a gente não perder o que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Sabe, não é oração, não é só para receber alguma coisa de Deus, para ter uma direção, um sinal. É para você realmente estar ligado com Deus, e Deus está fazendo toda a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Para você entender cada vez melhor o propósito dele na tua vida. Esse é o prejuízo da gente não estar ligado com o Senhor. Amém, irmãos? Então Deus está buscando isso na nossa vida, não é? Deus sempre esteve atento, irmãos, à oração dos seus servos, não é? Tem um outro exemplo aqui de Cornélio, abre no livro de Atos aí, capítulo 10. Atos 10, 1, diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Então aqui, irmãos, fala, não é, do exemplo de Cornélio, não é? Um homem, um centurião da corte chamada italiana, provavelmente não era um judeu, né? Provavelmente um homem italiano, um cidadão romano, que não fazia parte da descendência de Abraão, que não conhecia Deus como o povo de Deus, como os judeus. Mas este homem era piedoso. Amém? Amém, irmãos? Este homem era um homem que tinha um coração voltado para servir o reino de Deus, não é? Ele era um homem que reconhecia
fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E aí, irmãos, qual é o efeito de alguém que tem atitudes como a desse homem sempre bem? Que é piedoso, que é temente a Deus, que faz o bem para as pessoas, que dá esmolas, que ajuda as pessoas. Será que isso se perde assim, não é? Será que muitas vezes as pessoas, a gente faz o bem, a gente parece que tem, às vezes a gente perde a noção de que aquilo tem um efeito no mundo espiritual, não é? Parece que a gente, às vezes parece que tem um senso de que a gente não está tendo efeito nenhum, parece que as pessoas que a gente está ajudando não vai dar fruto nenhum aquilo que a gente está fazendo, e que Deus, talvez a gente não esteja nem fazendo a coisa certa, porque parece que não tem uma testificação, mas Deus reconhece todas as coisas que nós fazemos, irmãos. Amém? E Deus está atento a isso. E aí diz que quase a hora nona, viu esse, Cornélio, que estava ali orando, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, fixando ele os olhos, muito atemorizado, perguntou: o que é, Senhor? Respondeu o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, a gente vê aqui a resposta que Deus dá para aquele que ora continuamente, para aquele que tem sede de Deus, que busca Deus, irmãos. E a gente vê aqui um ingrediente, porque eu creio que para a gente ter disposição de oração, irmãos, a gente precisa ter são vários fatores, tem que ter um ingrediente. A gente tem que começar a fazer as coisas do jeito certo, A gente precisa começar a obedecer a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Isso vai gerando um fruto na nossa vida, e cada vez mais a gente tem desejo de estar perto de Deus. E foi isso que aconteceu com o centurião, com Cornélio, Todas essas atitudes dele, irmãos, esse temor, essa piedade, ajudar as pessoas, ajudar os pobres, brotou no coração dele cada vez mais um desejo de conhecer Deus. Isso aproxima a gente de Deus, e aí fica mais fácil, irmãos. A nossa oração começa a ter mais sentido. Quando a gente começa a obedecer a palavra de Deus, a nossa oração tem um outro sentido, ela tem um outro efeito, ela tem uma consistência. Parece que ela não é uma oração que está desconectada, que se perde assim no ar. Parece que o que sai da nossa boca é realmente algo que sai do coração, e ela vai direto a Deus. E é por isso, irmãos, que a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo é eficaz, porque ela vai direto para o altar de Deus, ela vai direto para o trono de Deus. E nós temos que alcançar isso diante de Deus, irmãos. Porque há muitas promessas para o justo, para aquele que teme a Deus, para aquele que faz o que é reto diante de Deus. Deus está atento a estes, irmãos, a oração destes. E Deus aqui é a prova disso, porque Deus se atentou para a oração de Cornélio, mesmo não sendo um judeu, o que leva um homem reto, que temia a Deus, que fazia o bem. E isso agrada a Deus, e isso atrai os olhos de Deus para a nossa vida. A palavra diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra. Amém? Quando um justo clama, irmãos, para tudo, Deus ouve. Isso é poderoso, entende? E quando, irmãos, e se Deus está ouvindo, é porque também, quando nós oramos nessa dimensão, nós temos uma total certeza de que Deus está ouvindo a gente. Há uma convicção, Deus testifica disso. E vem a resposta. Amém, irmãos? A resposta vem. Mas o que eu estava dizendo,
é que a oração eficaz, a oração do justo, ela tem, né, ela é acompanhada de vários ingredientes, não é? A pessoa que alcança essa oração, irmãos, ela tem uma atitude, ela tem uma retidão, ela tem um senso de justiça, ela quer fazer o bem, não é? E a palavra diz que o que semeia no Espírito colhe vida de Deus, colhe vida eterna, entende? Quando você começa a semear coisas do Espírito, irmãos, você vai alcançando a natureza de Deus e depois fica fácil de você se conectar com Ele, porque a palavra diz que aquele que ama conhece a Deus e é conhecido. Você começa a andar em retidão, irmão, você logo entende o caráter de Deus, que Deus parece estar muito perto quando você está fazendo a coisa certa, quando você está amando o teu irmão, quando você está praticando a palavra dele, irmãos, Deus se torna real na tua vida. Amém? Mas claro, se você está fazendo tudo errado, se você não se esforça para buscar o Senhor, para se aproximar dele, para colocar em prática a palavra dele, é certo, irmão, que a sua oração vai ser vazia e muitas vezes sem resposta. Imagina você, né? Sem resposta de todos os seus e-mails, de todas as suas mensagens que você manda no seu celular, como você ficaria? Não é verdade? A gente não está acostumado a ficar sem resposta, né? Hoje em dia a gente já manda, já quer resposta, e manda e-mail, já recebe, né? Os pais ficam até assustados. Esse dia a Rosane mandou uma mensagem para o João Lucas. O João Lucas estava na escola, mas já alguém já veio assim, numa velocidade. Eles estão muito conectados. E quando a gente está conectado assim com Deus, a resposta também é desse jeito. Não é? Amém, irmãos? Mas a gente precisa estar conectado. Não é? Se a gente não faz nada para se aproximar de Deus, irmãos, como é que a gente quer ter uma oração que funcione? Uma oração que seja eficaz? Como é que a gente quer ter uma sensação, não quer ter uma sensação de vazio, de uma oração vazia e sem efeito? Não tem jeito, irmãos. Mas quando a gente age como esse homem aqui, temente a Deus, piedoso, não é? Que gostava de servir, não é? Servir as pessoas, servir o reino de Deus. Ele temia Deus e praticava boas obras, irmãos. A palavra diz que nós devemos praticar boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós temos que praticar. A nossa fé tem que gerar boas obras. A palavra diz que Deus nos fez para as boas obras. E esse homem tinha isso. Isso faz diferença na hora da gente abrir a nossa boca, irmãos. Faz diferença para Deus e faz diferença no nosso coração. Quando você está vivendo as coisas de Deus, você está praticando as coisas de Deus, a sua oração muda. A sua oração muda, irmãos. Sabe, eu tenho ouvido um pouco sobre oração e a oração do justo é mais ou menos isso. Porque, sabe, irmãos, a palavra diz assim que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Mas sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é só que a gente ore, só o que Ele está querendo. Mas a oração eficaz é quando nós unimos o nosso coração ao coração de Deus, irmãos, e aí a gente ora nessa unidade, nessa conexão. Essa oração é uma oração eficaz. Porque às vezes você pode estar orando por alguma coisa que é sua, mas você vai estar orando segundo também o coração de Deus. Entende, irmãos? O justo, ele ora de uma dimensão diferente. O justo não tem orações só egoístas. Senhor, me dá, me dá, me dá. Muitas vezes essa
sido a nossa oração. E Jesus disse isso: pedis e não recebereis, porque pedis mal, porque a tua oração está desconectada com a minha vontade, está desconectada com o meu caráter, porque a tua oração é egoísta demais. Você não está ligado, não está preocupado com o meu reino. Deus disse isso, diz isso na sua palavra: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas quando a gente está conectado com o Senhor, irmãos, a gente ora certo. A gente ora de fato, como a palavra diz, orar no Espírito, porque aquele que ora no Espírito ora de fato. De fato. Às vezes a nossa oração não é de fato, porque ela não provoca efeito nenhum. Ela é vazia. Mas eu quero dizer para você nessa noite a importância de nós nos conectarmos a Deus com as nossas orações, irmãos. Amém? Porque o que vem depois é poderoso. Porque não vem só a resposta para aquilo que nós estamos precisando, irmãos, mas vem toda uma obra, um mover do Espírito na nossa vida. Se você continuar esse texto aqui, você vai ver que Cornélio recebe a resposta da sua oração, Deus começa a falar com ele. E Deus começa a fazer uma coisa que Cornélio não estava nem imaginando, irmãos. Cornélio nem conhecia Pedro. Cornélio nem sabia o que era o Espírito Santo. E Deus prepara tudo isso para ele. Deus tem coisas maiores para fazer na nossa vida, irmãos. Deus vai além. Amém? Entende a importância de a gente estar conectado com o Senhor? Deus leva a gente para coisas maiores. Deus revela coisas novas quando nós estamos ligados com Ele. Entende? Se você continuar aqui, você vai ver. Não é que Deus fala ali com Cornélio e fala lá também com Pedro e traz Pedro para a casa de Cornélio, e de repente todos aqueles homens, toda aquela família, aquela casa inteira, começam a receber o Espírito Santo. A palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, Deus purinho se manifestando na vida daqueles homens. Entende o que é isso? Não foi só uma bênção, irmãos. Muitas vezes a gente acha que a oração nossa é eficaz quando a gente recebe uma bênção e para por aí. A oração eficaz é aquela que traz o propósito de Deus para a nossa vida. É aquela que nos conecta com a vontade de Deus. É aquela que nos leva, nos coloca no mover do Espírito, irmãos. No mover de Deus traz o mover de Deus na nossa vida. E esse é o propósito maior de Deus, porque a palavra diz assim: porque todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Entende? Você começa a ser uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, porque você está conectado com Ele. Amém, irmãos? Então vamos entender essa necessidade, não é? E vamos voltar os nossos corações para isso, não é? É difícil esperar, não é? Que a partir de um instante, de um simples toque, a gente já vai começar, não é? A nossa oração vai ser fervorosa, e a gente não está orando nada, vai começar a orar 8 horas por dia. Não, irmãos, mas tudo é um processo, tudo não é uma semente que você vai plantando, não é? Quando você começa a semear coisas boas, quando você começa a semear no Espírito, você colhe do Espírito. Mas a palavra diz que quando a gente semeia na carne, irmãos, a gente colhe da corrupção da carne. E a carne
E se a carne está, se a gente começa a dar fruto na carne, irmãos, a gente perde a direção de Deus. A gente perde o entendimento, a revelação, e a gente começa a caminhar no nosso próprio entendimento. Mas quando a gente começa a semear no Espírito, a gente começa a colher, a palavra diz que colhe vida eterna. E a gente, quando a gente ouve vida eterna, irmãos, a gente tem a impressão de que vida eterna se fala de coisas do futuro. Vida eterna fala de coisas que Deus tem reservado para nós lá no futuro. Mas a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E a partir do momento que você começa a conhecer a Deus na sua vida, realmente você já está vivendo a vida eterna. Você já está recebendo a vida eterna. E vida eterna fala de vida abundante, fala da vida de Deus, fala do reino de Deus que começou a se manifestar na sua vida. É isso, irmãos, que esse é o fruto da gente semear no Espírito. Se hoje você realmente entender essa palavra e dizer, eu quero isso na minha vida, eu quero chamar a atenção de Deus, eu quero ser como Zaqueu, eu quero ser como Cornélio, eu vou mudar as minhas sementes. Tem até no curso de casais, que a gente ministrava, tinha uma lição que tinha uma dinâmica, da semente do bornal de Deus e do bornal do diabo, de Satanás. Da onde você está pegando a semente? Ou vamos dizer o bornal do Espírito e o bornal da carne. Quando você pega a semente do Espírito e semeia, você colhe vida eterna. Você colhe a vida de Deus. Você colhe a natureza de Deus. Você colhe o caráter de Deus. Você colhe a força de Deus, a sabedoria de Deus. Você começa a ter mais de Deus na sua vida, e Deus se torna realmente real para você. Mas quanto mais você semeia na carne, mais você se afasta de Deus. A palavra diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, e não entendem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E aí, irmão, você quer que a sua oração funcione? Você quer semear na carne e quer que a tua oração seja ouvida e respondida. A palavra de Deus diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Amém? Amém, irmãos? Mas sabe, Deus é misericordioso. E quando a gente se quebranta diante dele, Ele começa a ouvir um barulho. Coração quebrado. A palavra diz que é um coração quebrantado, Deus não despreza. Que Deus está sempre perto de um coração apertado, aflito. Deus está perto. Antes de Deus, quando Deus resolve, antes de Deus levantar Moisés, a palavra diz assim: tenho ouvido o clamor, tenho visto a aflição do meu povo, por isso desci para livrá-los. E diz também que Deus ouviu o clamor do seu povo. Amém, queridos? A gente pode andar errado um tempo na nossa vida, mas quando a gente começa a se quebrantar e começa a clamar ao Senhor, Deus começa a ouvir novamente a nossa oração. Amém? Deus se atenta para a nossa aflição e Ele desce para nos livrar quando a gente clama. Amém, queridos? Amém? Então, nessa noite eu quero que você entenda isso, dessa necessidade da gente buscar o Senhor, da gente começar a semear no Espírito, irmãos, para que a nossa oração comece a mudar.
Sabe, não pense que a tua oração pode mudar simplesmente com uma técnica. Ó, meu, eu já aprendi como é que eu tenho que orar. Agora eu já sei como é que eu faço. Eu estava sendo meio assim, eu preciso ser mais impetuoso na minha oração. Eu preciso ser mais contundente na minha oração. Não, irmãos, oração fala de coração. Né? E para você alcançar esse coração, você tem que começar a mudar o teu coração, mudar o teu andar. Você precisa mudar as tuas sementes, para você começar a entender melhor as coisas do Espírito de Deus. Senão você vai ser só falar, não vai ter resposta. Entende? Agora você entende o que eu estava falando? Você manda e-mail, para receber a resposta. Não é ruim isso, né? Mas quando você está conectado com Ele, você fala e Deus ouve, responde, e Deus começa a falar com você. Amém, queridos? Nós não podemos estar desconectados com Deus. Porque estar desconectado com Deus, irmãos, não é só não receber uma bênção, é não receber todo o propósito que Ele tem para a nossa vida, é não entender o que Deus está querendo da nossa vida, é não entender o nosso chamado. Lembra aquela ministração que fala assim, que a pior coisa, que tem uma coisa que é pior do que a morte, é você viver uma vida inteira e depois chegar, olhar para trás e ver que você não fez aquilo que Deus queria que você fizesse. Isso é pior do que morte. É você não conhecer os planos que Deus tem para a sua vida. E a oração é através da oração que a gente começa é uma das maneiras da gente começar a receber a revelação disso. Amém? Quem sai daqui nessa noite com um desejo, né, de ser como Cornélio. Não só um cara que, olha, esse é o cara que ora e recebe. Olha, agora eu quero receber a oração daquele irmão lá, porque ele ora e Deus responde. Não, irmãos, não é só por isso, mas é porque você vai alcançar um coração que agrada a Deus. Um coração que agrada a Deus. Isso é mais importante do que simplesmente receber oração, não é? É alcançar o coração de Deus, é entender o coração de Deus e começar a ser transformado por Ele. Amém? Há muitas promessas de Deus, irmãos, para quebrar muitas vezes a incredulidade na nossa vida, de achar que Deus não está ouvindo. Sabe, no Salmo 94:9, se você quiser abrir aí, veja o que Deus diz. Salmo 94:9. Que às vezes você está igual Tomé hoje, você precisa ver para crer. Você precisa ver o que Deus fala nesse versículo para você, de repente, quebrar essa incredulidade no seu coração. Deus diz assim: aquele que fez o ouvido não ouviria? Irmãos, se a gente crê que Deus que nos fez, que foi Deus que nos fez, então você crê que Deus fez os teus ouvidos, e Deus diz assim: aquele que, por acaso, aquele que fez o ouvido não ouviria? E que o que formou o olho não verá? Amém, irmãos? Deus fez o ouvido, e por isso Ele ouve bem. Uma outra passagem diz que Deus não tem os ouvidos agravados, né, ou obstruídos, e nem os braços encolhidos, que não possa abençoar, que não possa te alcançar, te tocar.
Amém? Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida. Amém, irmãos? Amém? Então, irmãos, comece com a motivação certa. Você quer oração eficaz? Você sabe por que a oração do justo é eficaz? Porque ela tem a motivação certa. E para você alcançar uma motivação certa na sua oração, você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa colocar em prática a palavra dele na sua vida. Você precisa amar o teu irmão. Você precisa ter misericórdia. E quando você começa a fazer isso, irmãos, a tua motivação muda. Você para de ser tão egoísta e você começa a orar agora segundo o coração de Deus. Você começa a orar segundo a vontade de Deus. Entende? A vontade de Deus. A vontade de Deus fala de interesses de Deus e também dos seus interesses. Amém? Por isso, orar segundo a vontade de Deus não quer dizer que a gente nunca vai orar pelas nossas necessidades. Não. Deus tem interesse. Deus está preocupado também com as suas necessidades. Deus também quer que você ore e você alcance, não é, a bênção dele para as suas necessidades. Jesus mesmo disse isso: pedi e dar-se-vos dado, né? Buscar e encontrareis, e bater e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, se lhe abre. Amém? Essa é uma lei, irmãos. Essa é uma lei espiritual, né? Essa é uma lei que Deus colocou. A Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Se você invocar o nome de Deus, Ele vai falar com você, irmãos. Pode demorar um pouco. Pode ser que Deus vai querer tirar algumas cascas, né, que estão na sua vida, mas que Ele vai ouvir a partir do momento que você aplicar o teu coração para buscar Ele começou a te ouvir. A gente tem um exemplo lá de Daniel, né? Daniel orou 21 dias e orou incessantemente 21 dias e sem resposta. Até que nesse 21º dia, o anjo vem e diz assim: Daniel, você é um homem muito amado de Deus. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração para buscar o Senhor, para buscar entendimento das coisas de Deus, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas orações. É assim, irmãos, que funciona. No reino de Deus funciona assim. Quando você realmente clama de todo o seu coração, Deus começa a ouvir. Mas às vezes, irmãos, a gente não está em condições de clamar com todo o nosso coração. E a gente precisa, né, fazer toda uma caminhada para a gente alcançar esse coração diante de Deus e para que a nossa oração seja realmente eficaz, alcançar a graça e favor de Deus. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Amém? Nós precisamos ter esse desejo, irmãos, nós precisamos ter essa sede, nós precisamos ter esse entendimento. Não é que nós, quando não estamos orando, nós estamos desconectados com o propósito de Deus. Amém? Quantas coisas, irmãos, não estão acontecendo na tua vida hoje porque você não tem orado, porque você não está conectado com Deus. Quantas coisas Deus quer revelar para você, Deus quer mostrar na tua vida, quer deixar claro diante de você e que Ele não pode. Ou você acha que o anjo vai aparecer na tua casa para dizer: olha, eu vim porque você morou. Eu vim para dizer que você precisa orar. Não vi isso, essa passagem na Bíblia eu não achei.
Entende? Mas quando a gente começa a orar, irmãos, os céus começam a se mover. Nós não temos esse entendimento. Que a nossa oração muda o nosso destino. Que a nossa oração traz o propósito de Deus para a nossa vida. Nos conecta com Ele. E Deus começa a falar, irmãos, na medida da nossa oração, na medida da motivação da nossa oração. Amém? Então, comece a avaliar qual tem sido a motivação da sua oração. Amém? Porque isso faz toda a diferença. E Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Amém, irmãos? Quando você mudar o seu coração, a sua oração vai mudar. Amém? Quando a gente começar a praticar as coisas de Deus, começar a caminhar nessa obediência, nessa palavra, né? E você vai começar a ver a mudança no teu coração e tudo vai começar a mudar, inclusive a tua oração. E vai ser uma oração consistente. Você sabe a diferença, né? Quando você ora, parece que não tem efeito nenhum, e quando você ora realmente de fato, aquilo produz algo muito espiritual. A gente sabe isso, a diferença dessas orações. Mas de qualquer forma, irmãos, ore. Clame, rasgue o teu coração, porque toda semente, né? Tudo aquilo que a gente semeia no Espírito, a gente vai colher no Espírito. Amém? Então, recebe essa palavra nessa noite. Amém? Avalia como tem sido a sua atitude, não é? Se você tem se esforçado para ver o Senhor, como Zaqueu, ou se você só está no meio da multidão, e quando você vem na casa do Senhor, a sua motivação não é realmente de encontrar o Senhor. Amém? Isso vai fazer toda a diferença. Amém? E Deus vai transformar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos aproveitar essa palavra. Permita que essa palavra possa mudar o teu coração nessa noite. Você sai daqui com esse propósito de alinhar a tua vida como o exemplo de Zaqueu. Você suba com a motivação certa para buscar o Senhor, irmãos. E quando você sobe com a motivação certa para buscar o Senhor, Ele se atenta para a sua vida, Ele se atenta para o seu coração, Ele se atenta para a sua oração, e Ele responde. E começa uma obra do Espírito na tua vida, irmãos. Amém? Não importa que hoje você esteja totalmente desconectado, mas importa que hoje você faça um propósito diante de Deus. Amém? Porque Deus tem resposta também para aquele que está sem força. Por exemplo, daquele homem publicano, subiu no templo, sabendo que ele não
tinha nada de bom para falar, para oferecer para o Senhor, mas ele tinha uma disposição de endireitar a sua vida, de consertar o seu coração diante de Deus. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Senhor, tem misericórdia, porque eu só tenho feito o que é errado. Senhor, tem misericórdia, porque eu só tenho semeado coisas ruins na minha vida. Eu só tenho feito coisas na minha força, eu só tenho semeado na minha carne. Mas hoje eu quero mudar essas sementes. Eu quero começar uma nova. Eu quero começar a semear outras coisas. Eu quero começar a semear as coisas do teu Espírito. Irmãos, e aquele homem alcançou o favor de Deus. Ele foi justificado. E hoje você pode sair daqui também justificado por Deus, mesmo sem ter nada de bom para oferecer para Ele. Se hoje você puder oferecer um coração arrependido diante de Deus, se hoje você puder colocar em prática a sua fé e abrir a sua boca para dizer para Deus que você precisa mudar, que você quer mudar, que você quer ser como estes homens, Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai transformar a tua vida, o teu coração. Em nome de Jesus. Deus ouve o clamor, irmãos. Clame a Ele. A Bíblia diz que havia dois cegos que clamavam à beira do caminho e diziam: Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou, deixou aquela multidão e foi ao encontro deles. E hoje Deus pode fazer isso também. Deus quer o seu encontro nessa noite, se você clamar por Ele. Amém. Aleluias. A palavra diz que a multidão repreendia aqueles dois cegos que clamavam, pediam para eles se calarem, mas eles clamavam ainda mais alto: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, chamou-os e lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? E responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. E movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Amém? Talvez hoje você esteja como esses dois cegos. Você também, espiritualmente, você está totalmente cego nessa noite. Mas eu quero dizer que se você clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Amém? Amém, Senhor. Deus, nós queremos invocar a Tua presença aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor está também no nosso meio, que o Senhor está passando pelo meio do Teu povo nesta hora, Senhor. Que o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor, e só o Senhor pode nos ouvir, só o Senhor pode, ó Deus, transformar, mudar a nossa sorte. Senhor querido e poderoso, ó Deus, se atenta nesta hora, Senhor, para aqueles que estão dispostos a clamar ao Senhor nesta noite, Senhor, que estão dispostos, Senhor, a mudar as suas sementes, mudar a sua atitude. Amém, Senhor. Deus querido e poderoso. Amém, irmãos. Se você quer receber um toque do Senhor nessa noite, se o teu coração está clamando, se hoje você está disposto a mudar o teu coração, mudar a tua oração,
para vir aqui à frente e nós vamos orar. Mas Deus está olhando para o seu coração, Deus está olhando para a sua atitude, Deus está olhando para a sua oração. Venha disposto a abrir a boca e rasgar o teu coração diante de Deus nessa noite. E Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte nessa noite. Deus vai mudar a tua oração. Deus vai mudar a tua oração hoje. A tua oração não vai ficar mais sem resposta. A tua oração não vai ser mais vazia, mas vai ter sentido. Deus vai ouvir. Deus vai mudar a tua sorte. Deus pode mudar leis e decretos a teu favor. Deus pode mudar os corações a teu favor, se você for sincero diante dele. Deixa chamar o louvor, para a gente cantar um louvor, uma palavra ministrando sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Seu querido, poderoso e maravilhoso, Senhor, eis aqui os teus servos. Senhor, aqui no meio tem Cornélio, tem Zaqueu, Senhor, tem pessoas como aqueles dois cegos, mas todos precisam da tua misericórdia, Senhor. Todos precisam do teu toque, do teu favor. Senhor, se atenta nesta hora. Essa é a tua palavra, Senhor. Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, o Senhor disse que desceu, porque o Senhor ouviu o clamor do teu povo, e o Senhor desceu para livrá-lo. Desce hoje, Senhor, para livrar o teu povo, para livrar os teus servos, para ouvir o clamor do coração dos teus servos. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor diz que nós devemos persistir, ser persistentes, porque se até o juiz injusto ouviu, fez justiça por aquela viúva, quanto mais o Senhor vai fazer justiça àqueles que o clamarem. Clama ao Senhor, clama a Deus, clame ao Senhor, não desista de orar, não desista de clamar, porque Deus ouve a tua oração. Porque Deus ouve o teu clamor. Deus conhece o teu coração.